Estamos aqui para gravar essa mensagem que eu daria um título sobre as revelações proféticas do Apocalipse. Isso se justifica em face dos últimos acontecimentos que alterou por completo a vida social das pessoas, com fechamento dos shoppings, com a proibição dos estudantes irem para as escolas, de se abrir os templos para reuniões religiosas, e por determinação da Organização Mundial de Saúde, de se criar uma espécie de quarentena com o isolamento social, e que muitas pessoas em dúvidas não sabem exatamente o que está acontecendo, né? Então, o propósito de eu estar gravando esse vídeo, que é a live, é de trazer esclarecimentos teológicos, porque a única ciência capaz de explicar esse fenômeno dos últimos dias é a teologia. E nem a psicologia, nem a sociologia, nem a antropologia cultural é capaz de dar explicações desses fenômenos que ocorrem, né, nos dias atuais, que têm mexido com a população terrestre, de formas que essas revelações elas são um tanto quanto enigmáticas e que foram entregues ao apóstolo João na ilha de Patmos, no século I, e que hoje estão registradas na Bíblia Sagrada através de alguns livros, e principalmente no livro do Apocalipse, que traz consigo alguns pressupostos dos acontecimentos dos últimos dias. Então, é uma literatura, assim como a linguagem literária, cheio de símbolos, falando de animais, de cores, falando de acontecimentos futuros, numa época em que a igreja do Senhor Jesus, a igreja cristã, era perseguida através da cultura greco-romana. Então, os cristãos eram perseguidos. E assim como Jesus morreu numa cruz e castigado, né, pela religiosidade da época, os cristãos também eram sacrificados. Me reporto aqui o que ocorreu em Roma, quando os cristãos foram acusados por Nero de incendiar a cidade, e muitos discípulos de Jesus naquela época, como os próprios cristãos, foram crucificados de cabeça para baixo, né? Foram devorados por leões nas arenas. E então esse estilo literário do Apocalipse, ela é escrita com essa simbologia enigmática. Então é um livro em que requer uma interpretação teológica para os nossos dias, porque de uma coisa nós sabemos, né, que o livro nos revela que há um agir de Deus no contexto histórico, e que nesse contexto histórico, tudo que houve ali no século I, e que nos foi revelado através do apóstolo João, ocorreram no passado, ocorrem no presente e nos dá uma visão em perspectiva do tempo futuro. Então, uma mensagem para a igreja e que nos mostra o agir de Deus nesse contexto da história. Então, é o Deus que cria, dirige, sustenta o universo, mas é um Deus que intervém na história a qualquer momento, porque como teólogo nós cremos na soberania de Deus, cremos na sua vontade e cremos também que ele acompanha todos os acontecimentos socioculturais, políticos
e ele tem elementos mensuradores desse comportamento coletivo entre os povos, tribos e nações. A exemplo disso, vou citar primeiro a simbologia, um tanto quanto enigmática, do termo os ais do Apocalipse. Os ais. É uma simbologia de dores, de sofrimento para a população, porque nesse contexto apocalíptico, nós veremos o agir de Deus, ele manifestando a sua ira contra o comportamento do homem no planeta Terra. Então ele criou, ele acompanha, ele mensura e ele pode intervir em qualquer momento. Então nessa linguagem que eu estou usando, um tanto quanto prática, para facilitar o entendimento das pessoas que não estão entendendo o que ocorre hoje, esses acontecimentos que vêm abalando todas as nações, que vêm afetando o modus operandi, né, dos povos, e que trará seríssimas consequências para a vida futura das pessoas, não é só na economia, mas também vai haver mudanças na cultura, nos costumes, e eu diria assim que é necessário uma ressignificação da nossa maneira de pensar, no nosso comportamento, de como nos agiremos daqui para frente. O certo é que o planeta Terra nunca mais será o mesmo. De forma que eu tenho hoje algumas explicações esclarecedoras sobre a situação que nós estamos vivendo. É muito usado aqui o número 7, que é um número perfeito, né? O número da perfeição. Então isso significa que aquilo que foi revelado e que continua sendo revelado por Deus é perfeito, é exato, é completo. Então inicialmente aparece a abertura dos 7 selos. Selos aqui significa, né, as mensagens lacradas, as mensagens fidedignas, as mensagens inerrantes e que são abertas no tempo certo para nós entendermos que Deus nunca falha, né? Que Deus, Ele é soberano, que Deus que cria, dirige, que sustenta o cosmos, Ele vem acompanhando, né, no tempo, criando condições de vida para nós, com as estações, com o próprio homem, que é a sua criação, a sua imagem, né? Com a maneira que ele nos sustenta, nos dando livramento, nos dando condições de sobrevivência, né? Criando no nosso organismo anticorpos para nós vencermos todas as intempéries da vida, das doenças, das enfermidades. Então as mensagens são fidedignas, são inerrantes. Daí nós estamos explicando por que se fala então inicialmente dos selos que serão abertos, os 7 selos do Apocalipse. Depois vem outra revelação enigmática e simbólica das trombetas. A gente sabe que as trombetas, o shofar, muito usado pelos judeus, mas as trombetas elas anunciam, né? Elas anunciam e elucidam mensagens simbólicas, e aquilo que Deus revelou deve ser revelada, né, e comunicada ao mundo. Então o Senhor fala aqui dessas trombetas, 7 trombetas, que no Kairós de Deus, ou no tempo de Deus, essas mensagens serão entregues aos moradores da terra. E os anjos hoje somos nós, dos ministérios, né? Aqueles que ministram a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus. E essas trombetas, elas serão anunciadas pelos profetas dessa geração. Dentre esses profetas usados,
eles têm esse conhecimento teológico, e tudo que ocorre hoje na face da terra não é novidade para a igreja. A igreja tem uma prevenção e tem uma antevisão profética de tudo que vai ocorrer. Conforme o calendário das 70 semanas do profeta Daniel, aquilo ali é um cronograma histórico para os últimos dias. Então, nós anunciamos, e pelo que ocorre hoje na face da terra, a igreja está preparada, né? A igreja tem essa visão preventiva de se preparar para tudo o que vai acontecer. Então, as trombetas já começaram, né, a tocar, a ser anunciado em todas as tribos, em todas as raças, em todas as nações, nas suas línguas, nos seus idiomas. Então, nós entendemos que esses eventos apocalípticos estão dentro desse contexto dos últimos dias, dos últimos acontecimentos na face da terra. E depois eu também me reporto sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. A propósito, o número 4 é o número de governo, é o número de estrutura, como se estivéssemos falando aos 4 cantos da terra. Então, esses enigmas, essas mensagens simbólicas vêm em termos de cores. Por exemplo, o cavalo branco, né? Segundo a interpretação hermenêutica dos teólogos, o próprio Senhor Jesus, o Senhor da igreja, aquele que veio para nos salvar, para nos remir, para nos redimir, ele preparando a sua igreja, e através da sua igreja, ele vem montado num cavalo branco. Ele vem num tempo da ação e do mover do seu Espírito, do Espírito Santo, no tempo da graça, do ministério da graça, onde a igreja pregoa o perdão, onde a igreja ela instrui sobre a misericórdia do Senhor, que não tem fim, né? Que ela nos instrui e nos institui um novo decreto através da lei do amor, que nós devemos amar até mesmo o nosso próprio inimigo, que devemos orar pelas autoridades, mas devemos viver integralmente, de forma fidedigna com os mistérios do decreto de Deus, a lei de Deus e a lei do amor. Nesse contexto da graça do Senhor Jesus, da abundante graça, isso nos é outorgado através dos frutos do Espírito Santo, em que o que prevalece em nós são esses frutos que aperfeiçoam a nossa personalidade. É através dele que nós amamos, que nós aprendemos a amar, que nós aprendemos a caminhar a primeira, a segunda, a terceira, várias milhas, e que nós ensinamos a ter misericórdia, né, das pessoas. E nesse contexto da graça, a vinda do Senhor no cavalo branco vem através desse advento do tempo da graça, no tempo de anunciar as boas novas de salvação, no único caminho da vida eterna, que é através do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Depois vimos também, dentre os 4 cavaleiros do Apocalipse, o cavalo amarelo. Não é bom sinal, né? Porque é tempo de doenças, de enfermidades, de hospitalizações, é um tempo de perturbações mentais, é um tempo assim de muita angústia, dessas doenças, dessas pandemias como essa que estamos vivendo agora, né?
que está ceifando e ainda ceifará milhares e milhares de vidas em torno da Terra, em que praticamente já comprometeu a economia das nações, que praticamente já comprometeu o esvaziamento das grandes populações, em que se proíbe a aglomeração de pessoas, em que as pessoas estão vivendo um quadro caótico do isolamento, num clima de medo. Tanto é o número de mortos, tanto é o número de pessoas amigas, queridas nossas, que estão indo, né? E nem a própria ciência ainda hoje é capaz de dominar essa pandemia da enfermidade através de um vírus diabólico, né? De um vírus que tem intrigado a ciência. Então, não basta a ciência e a tecnologia, os institutos de pesquisas, que ainda trabalham desesperadamente para que se termine essa mortandade que assola a vida entre os terráqueos, aqui na face da Terra. Então, esse cavalo amarelo, eu creio que reflete exatamente, não é por coincidência, né, mas reflete esses tempos sombrios que nós estamos vivendo, de formas que é necessário que hoje os teólogos, muito longe do contexto político, ideológico, muito longe dessas opiniões de doutrinas das diversas seitas, das diversas denominações, mas que a palavra de Deus é única, ela é ímpar, ela é singular, ela deve ser interpretada assim, né? Como agora eu estou usando essa live para desempenhar minha voz profética esclarecedora, dizendo que nada acontece por acaso, mas que essa pandemia que parou o mundo, né? Que mudou os costumes, que mudará a concepção dos valores, em que se requer uma ressignificação do nosso pensamento sobre o futuro da humanidade, eu creio que ela está dentro desse contexto apocalíptico e que está sendo revelado agora através dessa mensagem profética. Depois vem o cavalo preto. E o cavaleiro do cavalo preto, na nossa hermenêutica interpretativa, é assim um tempo de ódio, é um tempo de preconceito, é um tempo de discriminação, é um tempo que os próprios homens vão se matar. Jesus previu isso lá no livro de Mateus, capítulo 24, que se levantará filho contra pai, pai contra filho, e diz lá claramente que os homens odiar-se-ão. Tem um tempo que não podemos entender pelo pensamento racional, um tempo de disseminação de ódio entre as pessoas, ódio, às vezes o ódio injustificado, o ódio por ideologias políticas, como ocorre hoje no mundo inteiro, né? Numa briga ferrenha entre o pensamento das ideologias políticas. Então, hoje, os próprios homens se matarão, né? Estarão preparando um cenário, esse cenário de ódio disseminado, que é profético, né? Estarão preparando um tempo mais terrível quando surgirá o quarto cavaleiro do Apocalipse, que vem montado num cavalo vermelho. Então haverá guerra entre as nações. A predição profética é de que haverá uma terceira guerra mundial, conhecida como Armagedon. E nesse tempo das grandes tribulações, em que o planeta se transforma num palco para esses acontecimentos escatológicos,
escatologia é a ciência dos últimos dias, né? Então, no tempo de guerra, a Bíblia diz, Jesus revelou no Evangelho de Mateus que haverá guerra entre as nações. Haverá guerra. E daí vem nós observarmos que foi revelado então, né, em termos simbólicos de cores, o papel, a determinação e a missão desses 4 cavaleiros do Apocalipse, que virão montados num cavalo branco, num cavalo amarelo, num cavalo preto e num cavalo vermelho. Entendam que nós estamos passando numa linguagem simples para que qualquer pessoa leiga, mesmo que não tenha sua crença religiosa, entenda o que estamos vivendo nos dias atuais. E que a única ciência capaz de explicar esses acontecimentos não é nem a antropologia cultural, né? Mas a teologia, porque se trata aqui de fundamentos espirituais, que tem abalado a sociedade, que tem abalado a vida social, a vida socioeconômica, cultural e política. Então, seguindo aqui essa explanação teológica, nós queremos falar sobre as taças da ira de Deus. O que queremos dizer com isso? O que queremos não? O que a palavra de Deus está nos revelando? É que Deus que cria, dirige, sustenta a terra, vamos delimitar para a terra, mas poderíamos delimitar para o cosmos, para o universo. Deus criou a terra, nos deu condições de vida. Deus nos criou e nos deu condições de sobrevivência, criando no nosso organismo anticorpos, que são elementos de defesa contra os ataques de vírus, de doenças, de enfermidade, de pestes, e livramento até dos nossos mais cruéis inimigos. E esse livramento é dado especialmente, àqueles escolhidos, aqueles que pela fé acreditam no poder de Deus, naqueles que vivenciam de forma prática, como filosofia de vida, os ensinamentos deixados pelo Senhor Jesus. Então, ainda assim, essa ira de Deus, ela vem em decorrência do que Deus observa na face da terra, né? Da maldade que há entre os homens, do homem que promove a guerra, do homem que destrói a sua própria família, eu digo assim, a família humana sendo destruída pelas guerras, pelas revoluções, pelas ideologias políticas que promovem guerra, revoluções, que devastam continentes inteiros, como os países africanos, né? De ideologias políticas que confrontam os valores dos ensinamentos do cristianismo deixado pelo Senhor Jesus. Então, tudo isso, Deus não está morto, né? Deus, ele mensura, ele observa. E ele, como eu disse no início, ele pode intervir no contexto histórico. Então, essa explanação, ela tem um contexto histórico, estrutural. E nós que vivemos na face da Terra, né, nós vivemos nesse contexto histórico. E não nos surpreende tudo isso que está ocorrendo, que abalou os habitantes da Terra. Então, evidentemente que a ira de Deus se vem contra aqueles que confrontam as verdades espirituais, né? E tantas coisas que estão ocorrendo de confronto aos valores da igreja, os confrontos dos ensinamentos
da palavra de Deus, das palavras eternas do Senhor Jesus, o fundador da igreja, e essas questões de licenciosidade dos costumes, da ética moral, né, da permissividade, que afrontam e confrontam os ensinamentos espirituais que são ensinados pela igreja. Evidentemente que Deus não está satisfeito, né? E lemos nos ensinamentos bíblicos sobre a destruição, a tentativa de destruição da terra, de sua população, através do dilúvio, né? E agora também, quando se lê aqui o Apocalipse, se percebe muito bem de que Deus observa e Deus pode, em qualquer momento, intervir na história dos homens. Então, essa ira, representada pelas taças da ira divina, vão abalar a terra, vão abalar os mares, vão abalar os mananciais de águas, vão abalar estruturas celestiais e vai abalar o sol. Então, nessas palavras de fácil entendimento, no esforço que eu estou fazendo aqui para que haja compreensão de todos, mesmo que você não tenha uma crença religiosa, mas que você entenda a ciência teológica como a ciência que explica os últimos acontecimentos na face da Terra, nós estamos trazendo então essas revelações proféticas instruídas no livro de Apocalipse. Então essa taça da ira de Deus cairá inicialmente na terra, e haverá fome, haverá pestes, haverá terremotos em vários lugares, haverá furacões, haverá vendavais, haverá tsunamis, como já tem ocorrido, né? Então cairá na terra. Será um tempo terrível, um tempo de muito sofrimento, um tempo de agonia, um tempo de angústia. E outra taça cairá sobre o mar. Também os habitantes do mar, toda espécie marinha, serão abalados, né? A gente sabe que tudo isso, conforme a mensagem dos selos, são promessas fidedignas e que hão de ocorrer no kairós de Deus, no tempo de Deus. A outra taça da ira de Deus cairá sobre as fontes, os mananciais de águas que se transformarão em sangue. E finalmente, pela hermenêutica de interpretação do Apocalipse, uma outra taça da ira de Deus cairá, abalará o sol. Então os teólogos nessa hermenêutica, eles conseguem descrever o sol que vai superaquecer a terra. Haverá tempo, né, de que viveremos um calor insuportável na face da terra, e muitos não suportarão, né, esses sinais das explosões solares, que vai afetar todo o sistema de informatização na terra, sistema de comunicação informatizada, e então vai alterar os satélites de transmissão das comunicações através das mídias informacionais inteligentes. Eu creio que fiz aqui um esforço para explicar a você que nos ouve e que nos vê, numa linguagem mais simples possível, da descrição dos principais pressupostos básicos do Apocalipse, que nos revela numa visão escatológica para os últimos dias, para os dias
do fim. Eu termino aqui com uma parábola que Jesus ministrou para os seus discípulos sobre a parábola das 10 virgens. Eu vejo assim muito oportuno essa parábola que veio do nosso mestre, daquele que nos instrui nessa visão futurística, e acerca disso ele fez a parábola sobre as 10 virgens. Então vou explicar didaticamente. As 10 virgens, elas tinham aparentemente uma santidade, né, uma pureza, que eram virgens, praticamente eram intocáveis, né? E elas viviam nessa pureza de santidade, viviam num propósito de fazer a vontade de Deus. Então essas virgens, elas aguardavam esses acontecimentos que eu acabei de relatar para vocês, tá bom? Então havia entre elas uma divisão. Havia as virgens prudentes, 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. E aí existe, evidentemente, que consequências sobre essa dicotomia das prudentes, das que tinham mais maturidade, e das loucas, que viviam de uma religiosidade, de uma pseudo-religiosidade, de hipocrisia, de falsidade, né, de enganos. E ali o relato de Jesus diz que essas noivas esperavam a chegada do noivo, exatamente na figura de Jesus, que voltará para arrebatar sua igreja, o seu povo. Elas carregavam entre si, um vasilhame, tipo um vaso, tipo um candeeiro, né? E esse candeeiro ela funcionava à base do azeite para dar luz numa lâmpada. Ora, o azeite é símbolo do Espírito de Deus, do Espírito Santo, né? E ele denota concretamente uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida em que se abdica da pecaminosidade, né? Uma vida de uma permanente vigilância sobre esses acontecimentos que eu acabei de relatar. E para mim já começou, né? Eu sigo muito o calendário de Daniel, o profeta Daniel, e que nós estamos praticamente nos adentrando nos princípios de dores, dos ais do Apocalipse, até porque Jesus escreveu, reproduziu essas profecias que já vêm desde o tempo de Isaías, que vêm desde o tempo do profeta Zacarias. Então Jesus predisse esse grande e terrível dia, né? Haverá uma grande tribulação. Aí ele usa o superlativo, mas uma tribulação tão grande, mas tão grande como nunca houve na face da terra. Então, nesses ais do sofrimento, ele ainda diz assim: ai das grávidas, porque sabe que a mulher grávida não pode sofrer de abalo emocional, né? Senão pode abortar o seu rebento. E Jesus disse: ai das graves, e muitas pessoas correrão para os montes, e pedirão e suplicarão a morte, e nem a morte os ouvirá. Então será um tempo assim de muito sofrimento. Então, voltando à história, à parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes. E as 5 pacientemente, de forma vigilante, dioturnamente esperavam por esses acontecimentos e a vinda do noivo, a segunda volta do Senhor Jesus, que virá nas nuvens, virá para salvar e resgatar
o seu povo, a sua igreja. E as demais virgens, elas eram imprudentes, loucas, porque não souberam esperar, né? Porque romperam com essa visão espiritual, com essa vivência espiritual. E aí ocorreu o seguinte, que as 5 noivas prudentes que mantinham o azeite de certo em comunhão com o Espírito de Deus, e que as suas luzes sempre brilhavam, né? Aí Jesus, falando acerca disso, recomendou aos seus discípulos: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Em outras palavras, o cristão tem que dar exemplo, o cristão tem que dar bom testemunho. O cristão não deve se envolver com coisas desse mundo, né? Com coisas que não agradam a Deus, e nem deve fazer coisas que Deus não mandou fazer. Então, assim seremos prudentes, estaremos sempre a nossa vida resplandecendo como luz, para testemunhar nesse tempo de trevas, nesse tempo de muito sofrimento, de muita agonia, de muita loucura, em que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, para preservarmos a nossa vida, temos que preservar a nossa integridade espiritual, vivendo como estilo de vida os ensinamentos do Senhor Jesus. Assim, a atitude das 5 prudentes que foram recepcionados pelo noivo para desfrutar das bodas do Cordeiro. E o que aconteceu com as 5 virgens loucas, imaturas, imprudentes? Elas não souberam esperar. Elas gastaram o consumo do óleo, né, vivendo de aparência. Vivendo de aparência. E vivendo de aparência, não agradaram a Deus. Então não estavam preparados, né? Quando se apregoava na igreja essas predições proféticas, muitas delas com certeza diriam assim: isso é lenda, isso é história, isso nunca vai acontecer. Então viviam de aparência, dando mau testemunho, e não desfrutavam nem dos frutos, muito menos dos dons espirituais. Numa linguagem hoje, nós falamos que eram crentes carnais, né? Que viviam assim, de aparência. E é lógico que com isso, Deus se afasta dessas posturas mecanicistas, humanas, e sobretudo desse ambiente que não é espiritual, do ambiente carnal, né? E com isso, consequentemente, elas não estavam preparadas espiritualmente, não estavam. E com isso, com esse comportamento dúbio, que prevalecia mais a matéria, os prazeres, o hedonismo, evidentemente que elas não estavam preparadas para receber o noivo. E com isso, não havia mais o suficiente do azeite, porque estavam longe da comunhão com o Espírito Santo. Evidentemente que sem o azeite não haveria luz no candeeiro. A luz do candeeiro, das luminárias, que era a sua vida, estava apagada, e as portas do reino espiritual se fecharam, ficaram de fora. Assim como estamos vendo no dia de hoje, né? Essa ira de Deus, muitas vezes, ela surge em decorrência dessa apostasia da igreja, de muitos crentes estarem fazendo coisas que Deus não mandou fazer, de muitos crentes que ainda não estão preparados, né, para esses acontecimentos
dos últimos dias. Se bem que aqui gravando essa mensagem, essa live, evidentemente que pode trazer despertamento. Eu creio, irmãos e amigos, que haverá, depois que tudo isso passar, que haverá um grande mover de avivamento entre as igrejas. Eu profetizo aqui que milhares e milhares hão de se converter. Eu profetizo aqui que as nossas igrejas estarão superlotadas de pessoas clamando por salvação. Eu profetizo aqui que os nossos pastores, os bispos, os apóstolos, eu profetizo aqui que eles receberão mensagens sobrenaturais, preparando a igreja, capacitando a igreja para suportarmos os últimos dias. Eu recebi esse comando de Deus para transmitir essa mensagem numa visão teológica, ao mesmo tempo escatológica, para que se reacenda em nós o fogo do avivamento, o fogo de paixão pelas almas perdidas, que são milhares e milhares que estão nas drogas, que estão na prostituição, que estão enlouquecidas pelos problemas emocionais decorrentes do isolamento, que não é de hoje o isolamento, mas sobretudo do homem que vive assim, marginalizado, socialmente marginalizado, condenado a uma vida de pobreza, de miséria espiritual. Eu creio nesse avivamento. Avivamento é símbolo de vida, Eu creio no sopro do Espírito de Deus sobre esse vale de ossos secos. Eu creio que com isso, com essa pandemia do coronavírus, eu creio que haverá um grande despertamento entre nós cristãos. Creio mesmo. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, por essas redes sociais, informacionais, inteligentes, com condições de nós multiplicarmos essa mensagem de ensinamento bíblico, de esclarecimento, que evidentemente se transformará num canal de bênção, de transformação e despertamento espiritual para os meus amigos, para os meus colegas, estudantes, professores, líderes religiosos e daqueles que ministram a palavra focado nos ensinos bíblicos da palavra de Deus. Muito obrigado. Shalom Adonai.